Boa noite a você que nos assiste. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de sua família. Abra comigo em Gênesis capítulo 44, versículo 16. Gênesis capítulo 44, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Judá: que responderemos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos seus servos. Aqui Judá confessa, de certa forma, o pecado, né? Ele estava se referindo ao acontecimento que aconteceu ali com Benjamim, mas quando ele faz essa confissão, também trazia aquilo que eles fizeram contra José, vendendo ele como escravo, depois de quase matá-lo. Então, Deus, ele acha a nossa iniquidade, acha o nosso pecado, ele traz à tona, mas muitas vezes ele traz à tona justamente para consertar as coisas, ele traz à tona justamente para que nós confessemos, peçamos perdão, sejamos perdoados e transformados por Deus. Então vamos ter um tempo de oração, confessando nossos pecados a Deus. Confesse os seus pecados enquanto eu faço a minha oração. Senhor amado, nós agradecemos ao Senhor pelo seu perdão, pela sua graça, pela sua bondade. O Senhor que pelo Espírito Santo aponta os pecados que nós temos para nos chamar ao arrependimento, para nos chamar à confissão e ao pedido de perdão de pecados. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos faça pessoas que andam em santidade diante do Senhor, para viver para a sua honra e glória em todo o tempo. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe e transforme a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Cante comigo 2 cânticos. O primeiro hino será um hino de confissão de pecados, mas também de auxílio, de pedido de auxílio para que Deus transforme na sua vida. E a segunda oração para que Deus faça um milagre na sua vida, na sua família e todas as coisas que você precisa. Então, cantemos como oração ao nosso Deus. Eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti.
Bom, meus irmãos, vamos continuar a leitura de Gênesis, capítulo 44. Nós veremos como Deus age na vida de uma família, trazendo transformação, né? O mês de maio na nossa igreja é o mês da família, e nós veremos como essa transformação se dará no meio dessa família. Então, acompanhe comigo a leitura que eu farei de Gênesis, capítulo 44, a partir do versículo de número 30. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza e sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo, se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fica o teu servo em lugar do moço do servo do meu senhor, e o moço que suba com os seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que é a meu pai sobrevirá? Então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantando a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. O versículo 8 diz, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás a terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, tudo quanto tens. Aí te sustentarei. Versículo de número 14. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Vamos ter um tempo de oração, meus irmãos, pedindo para que Deus fale conosco. Senhor amado, nós agradecemos pela Tua palavra que não é apenas uma mera história, mas que mostra o Seu agir e é a palavra do Senhor para nós, Senhor amado. A própria palavra escrita é a palavra do Senhor para nós e o Espírito Santo aplica ao nosso coração. Nós pedimos que o Espírito Santo aplique ao nosso coração e que nós possamos crer por meio de Jesus Cristo em Ti, Senhor amado, e possamos encontrar então santificação, perdão e reconciliação para os nossos lares. Nós te pedimos e pedimos que o Senhor seja conosco, trazendo o Teu cuidado, a Tua bênção sobre todas as áreas da nossa vida. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, como eu falei antes, o mês de maio é considerado o mês da família. E é claro que muitas pessoas se animaram com a ideia de ficar mais tempo em casa, com a ideia de que a família se chegaria mais perto. Mas é interessante as notícias de jornal que têm sido transmitidas pela internet, por outros meios de comunicação, desde o começo desse isolamento social. Há a notícia de que logo de cara, muitos relacionamentos entre pessoas que não moravam juntas, eles se desfizeram, porque as pessoas, ao ficar longe uma da outra, perceberam que não sentiam tanta falta assim e romperam o seu relacionamento. Mas também dentro das casas, o relacionamento se desfez. Há um grande número explosivo de divórcios na China acontecendo desde o começo do isolamento social e nunca houve tanto divórcio assim como nesses últimos tempos na China. Também a violência doméstica tem aumentado nas casas. 14% foi o crescimento das denúncias dessa época do ano em comparação com o ano passado aqui no Brasil, e na França o aumento foi de 34%. Então, embora haja um lado positivo
do isolamento social, de nós podermos conhecer uns aos outros, passar mais tempo uns com os outros, esse isolamento mostra que os nossos relacionamentos em família, eles são relacionamentos marcados pelo pecado. É claro que o pecado não justifica, ele não normatiza essas coisas, não faz com que sejam normais, ele só mostra como que todo aquilo que seria bom, a intimidade, a convivência, é desviada para o mal, é desviada para aquilo que desmancha as nossas famílias. E talvez você pense que você já tentou de tudo na sua família, que você já tentou ser uma pessoa melhor, que você já conversou 1000 vezes com outra pessoa sobre como podem ser melhores e que não há mais nada a se fazer. Você talvez esteja considerando como na China o divórcio. Talvez você já não saiba como lidar com as ofensas do outro lado. Talvez você ache que não há mais solução. Ou talvez você já tenha entregado os pontos e, embora não se divorcie, você vive um relacionamento árido, um relacionamento frio, sem calor, sem amor, e você não consegue imaginar como as coisas podem voltar a ficar bem. E no texto que nós vamos trazer hoje, um texto que fala sobre uma família que tinha tudo para se desmanchar, mas que foi restaurada por Deus. Porque Deus preserva as nossas famílias pela santificação e pelo perdão. Então Deus preserva as nossas famílias pela santificação e pelo perdão. Nós veremos primeiro a santificação, mas antes disso nós vamos entender por que essa família se desmanchava. Gênesis 37 em diante nos conta a história da família de José. José, ele tinha 12 irmãos, eram 4 mães diferentes, e apenas José e Benjamim eram filhos da mesma mãe, e como eles eram os filhos da mulher favorita de Jacó, a mulher que ele realmente amava, com todo o seu coração, José, como filho mais velho dessa mulher, ele era o preferido da casa, ele era o queridinho de Jacó, e isso trouxe inveja com os irmãos. Ainda mais depois que José teve um sonho de que todos os seus irmãos e toda a sua família serviria a ele. E eles, então, ficaram com muita raiva de José. E num certo momento, quando estavam bem longe da sua família, pastoreando para um lugar bem longe, José se aproximou deles, e eles, então, capturaram José, arrancaram as roupas dele e jogaram ele no poço. E decidiam por matar José. Porém, Judá achou que era melhor ter lucro. E venderam, então, o seu irmão para o Egito como escravo, como uma caravana que passava, na verdade, em direção ao Egito. Eles venderam como escravos para essa caravana e eles venderam José ali no Egito como escravo. José passou por diversos problemas. Ele foi caluniado pela mulher na casa em que ele foi trabalhar. A mulher o acusou de estupro e por isso ele foi preso e passou ali mais de 2 anos na prisão. Ele encontrou ali pessoas que tiveram sonhos, ele interpretou os sonhos, porque Deus deu essa habilidade, esse dom para ele, mas depois de interpretar os sonhos corretamente, essas pessoas esqueceram dele, e só depois de 2 anos, então, na prisão, é que alguém se lembrou dele, mandaram chamá-lo porque ele interpretava sonhos. E o faraó teve um sonho que o perturbou muito, um sonho que José interpretou, um sonho que dizia que haveriam 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de muita fome. E José, então, interpreta corretamente esse sonho, e o faraó fica tão admirado da sabedoria, da capacidade que aquele homem tinha, que o colocou como primeiro-ministro, por assim dizer, de todo o governo do Egito. Era ele que comandava o Egito. Apenas o faraó estava acima dele. Mas era ele que organizava todas as coisas. E nesse tempo ele recebeu um novo nome, que era Zafenate Paneia. E tendo esse nome, ele ficou ali conhecido por esse nome. Ele se casou, teve 2 filhos, e os nomes dos seus 2 filhos mostravam que ele queria esquecer do passado. O primeiro filho se chamava Manassés, que tem a ver com a ideia de esquecimento, porque ele esqueceu a casa de seu pai. Imagine José, ele passou ali por muitos anos. Quando os irmãos o encontram, ele estava ali já há pelo menos ali uns 22 anos naquela terra do Egito. E ele tinha nunca procurou a sua família nunca procurou, seu pai nunca o procurou, e ele então
queria esquecer da sua casa porque tinha rancor e tinha mágoa daquilo que havia acontecido. O seu segundo filho, ele dizia, chamou Efraim, que quer dizer fruto, dar fruto. E ele chamou o seu filho desse jeito porque ele estava sendo próspero, estava tendo frutos de tudo que ele fazia no Egito. Então ele queria esquecer o passado e olhar para frente, porque o passado lhe trazia mágoa, sua família lhe trazia mágoa. Mas o passado não abandonou José. 2 anos depois daquela situação, a sua família então vem procurar comida. Os irmãos de José subiram quase todos ao Egito para procurar comida. Jacó não quis deixar Benjamim, o irmão de José, ir, porque talvez temesse alguma coisa, e porque Benjamim era o novo favorito de Jacó. Ele era o único filho que sobrou da mulher a quem ele realmente amava. E por isso ele segurou Benjamim com ele. Então eles vão e tentam conseguir alimento. Eles não desconfiam que José possa ser aquele homem que é o governador do Egito. Eles não desconfiam que aquele homem chamado Zafenate Paneia é na verdade José, porque não esperavam encontrar. Aquele já estava um homem adulto, não o jovem que eles tinham vendido como escravo. E muito menos esperavam que ele fosse um homem de tal importância depois de ser vendido como escravo. E eles tentam negociar com ele, mas José os acusa de serem espiões e toma Simeão como refém dele e diz que eles só voltarão a comprar comida e o irmão dele só será devolvido a eles se eles trouxerem Benjamim com eles. Eles voltam então para casa e eu imagino que Jacó tenha ficado apavorado de perder mais um filho. Eles haviam dito para Jacó que José tinha sido despedaçado por leões e agora teriam que dizer que Simeão foi capturado por aquele homem, mas a comida começou a faltar de novo e eles precisavam ir ao Egito, porque era o único lugar que tinha comida. E então foi com muito custo que Judá conseguiu convencer Jacó a deixar que Benjamim fosse com ele. E Judá, um dos filhos de Jacó, disse que caso alguma coisa acontecesse com ele, Judá seria aquele que receberia o castigo e a sua família também receberia o castigo caso alguma coisa acontecesse com Benjamim. Eles vão então ao Egito, Simeão é libertado, eles têm um banquete na casa de José, sem que José se revele a eles, e José vende a comida para eles, mas esconde uma taça de ouro na bagagem de Benjamim. E quando eles estão já fora da cidade, voltando para casa com comida, os homens de José perseguem o Judá e seus irmãos e falam: vocês roubaram a gente. E se vocês roubaram, quem roubou o meu senhor vai ficar como escravo dele. E aí Judá então fala: não tem problema nenhum, pode vasculhar tudo porque nós não roubamos nada e se alguma coisa for encontrada, nós todos seremos escravos do seu senhor. E o servo então diz: não, só aquele que foi encontrado ali, o cálice vai acontecer isso. E eles vão vasculhando um por um, e quando finalmente chegam na sacola de Benjamim, eles encontram um cálice ali. E capturam Benjamim, o levam de volta para o Egito sem que seus irmãos possam defendê-lo. E eles ficam tão desesperados que eles rasgam as vestes deles, e tão alarmados do que pode acontecer a Benjamim, do que acontecerá ao seu pai também. E eles voltam para suplicar o homem chamado Zafenate Paneia. E ao chegar ali, eles se prostram diante dele, e Judá, com toda a humildade, reconhecendo que não havia o que se fazer, ele diz: o Senhor realmente, Deus revelou a iniquidade de todos nós, e nós não podemos fazer nada, mas nós suplicamos que o Senhor leve em consideração o nosso pai. O Senhor disse que se nós não trouxéssemos esse jovem, nós não poderíamos comprar comida mais. Mas meu pai, ele estava alarmado por causa disso. E ele achou que ele iria até morrer por causa disso. E não quis liberar ao jovem, mas eu disse que eu me empenharia pelo jovem, que eu seria fiador por este moço, e eu, caso alguma coisa acontecesse com ele. E agora eu suplico ao Senhor, que o Senhor me deixe ficar no lugar desse jovem, e devolva ele ao seu pai, para que o pai não venha a falecer. Imagina a situação: Judá era um homem que tinha vendido o seu irmão como escravo, por inveja.
Ele tinha inveja de que José fosse o queridinho do seu pai, aquele que se colocava acima dos irmãos, e ele vendeu seu irmão. Foi a proposta dele de vender José como escravo para a caravana que ia ao Egito. E agora, anos depois, ele tem a oportunidade de fazer aquilo de novo. Ele pode se livrar de Benjamim de uma vez por todas, e talvez ele venha a ser o querido da sua família. Ele não era o filho mais velho que Jacó tinha, né? Jacó tinha um filho chamado Rubens, mas Rubens havia pecado contra o seu pai, e agora Judá parece ser o líder da casa, aquele que seria, por assim dizer, o próximo da lista, para ser o favorito do seu pai e o principal herdeiro de tudo que ele tinha. Mas, mesmo assim, Judá não faz isso. E por que Judá não faz isso? Nós vemos na história de Gênesis 37 em diante também uma transformação para Judá. Há uma situação muito parecida em que, assim como Judá enganou Jacó com relação ao desaparecimento de José, ele também é enganado por Tamar para que ele venha ter um neto da parte dela. E ele reconhece, então, que ele não era um homem justo como deveria ser. E, anos depois, Judá se coloca nessa posição. Houve uma transformação de vida para ele, pela qual ele desejou se colocar no lugar de seu irmão, que aos seus olhos seria um criminoso. E nós temos da parte de Judá um irmão, por assim dizer, nós que cremos em Deus de fato, nós temos um irmão que é da tribo de Judá, chamado Jesus Cristo. Pois quem crê em Jesus Cristo, quem crê na sua morte e ressurreição, se torna filho de Deus e parte da família de Deus, para que Jesus seja o mais velho entre muitos irmãos, como diz Romanos capítulo 8, versículo 29. E Jesus então deu sua vida na cruz, morreu, ele se colocou no nosso lugar, ele foi o nosso fiador, ele se empenhou por nós, tomando nosso lugar na cruz, para que nós sejamos livres. Mas livres não somente da condenação, mas livres do pecado. O mesmo pecado que tem transtornado as famílias é o pecado do qual Jesus nos liberta. Ele não apenas nos liberta, ele nos transforma, ele e o Pai nos envia o Espírito Santo, para que, habitando em nós, ele promova uma nova vida em nós. Uma vida na qual nós amamos ao próximo mais do que a nós mesmos. E nós colocamos os interesses do outro acima do nosso. Uma vida de alegria, mesmo em situações difíceis, de nós não perdermos a esperança, mas continuarmos com fé. Uma vida em que nós tenhamos confiança e paz, e nós procuramos um relacionamento pacífico com as pessoas, né, que é justamente o que nós mais precisamos no nosso lar. Também é uma vida de pessoas que têm bondade, que têm a benignidade no seu coração para agir de maneira correta com o outro. Imagine se você pudesse sempre confiar na bondade das pessoas ao seu redor. Imagine se todas as suas atitudes fossem guiadas pela bondade, pelo amor. Nós também somos transformados para termos paciência com aquele que nos faz mal, com aquele que nos trata de maneira errada, nos ofende, para que nós possamos perdoar e nos dar o domínio próprio. Quantas vezes nós precisamos de domínio próprio na nossa convivência no lar? Então Deus nos transforma de uma forma que nós possamos de fato ter uma nova família. Não é apenas uma transformação, uma bênção que vem sem nada acontecer conosco, como se fosse uma fórmula mágica, mas é uma transformação de fato para que nós sejamos novas pessoas, novos cônjuges, novos irmãos, novos pais, novos filhos. Às vezes as pessoas ficam falando, mas precisava recomeçar do zero, precisava ser um outro lar. E nós podemos ter um outro lar ao sermos transformados, sendo novas pessoas em Cristo. A palavra de Deus nos diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, uma criatura revestida de Cristo. O pastor Manuel pregou esses últimos tempos sobre a armadura de Deus, isso é o revestir de Cristo, é ser a pessoa de Cristo em nós, para que nós vivamos de maneira adequada, de maneira santa e de maneira amorosa, pacífica nos nossos relacionamentos. Mas é interessante que no capítulo 45 também há a questão do perdão e da reconciliação.
José guardou aquela mágoa, aquele sentimento durante muito tempo. E ao tomar Simeão, estava ali punindo seus irmãos. Mas também, ao propor essa situação de tomar Benjamim, ele não tinha nada contra Benjamim, ele provavelmente achava que Benjamim era o único da família que não tinha falhado com ele. Ele talvez o tomasse para dar um bom futuro para Benjamim, lá no palácio que ele morava. Ele, então, coloca aquele teste. Vamos ver o que os meus irmãos vão fazer. Provavelmente eles vão fazer a mesma coisa. E quando Judá age diferente, aquilo move o coração de José. E José, então, ele anseia se revelar aos irmãos. Eu imagino que ele está se sentindo ali, se segurando para não chorar, para não lacrimejar. E ele manda os seus empregados irem embora depressa. E antes de conseguir falar, aquilo que ele faz é um grito, um choro, que estava entalado dentro dele durante muito tempo. Talvez ele tenha ficado segurando esse choro, segurando essas emoções em todo encontro com os seus irmãos. E quando Judá demonstra um novo caráter, uma disposição de tomar o lugar do seu irmão, ele então desaba. E ele se revela como sendo José. Seus irmãos não acreditam no que está acontecendo, mas ele se revela como sendo José. E a primeira coisa que ele pergunta é pelo seu pai. Ele ansiava por ver o seu pai novamente. Estava isolado do seu pai durante décadas e agora desejava vê-lo novamente. Ele diz: olha, eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito, mas não se preocupem, foi Deus quem enviou-me diante de vocês para eu preservar a vida de vocês, para eu sustentar vocês e sustentar Judá e seus irmãos, sustentar Judá e os seus filhos e garantir que a descendência dele continuasse sobre a terra até que viesse Jesus, que traria salvação a ele e também a família de José e também a todos aqueles que creem em Jesus, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, porque aquilo que Jesus faz traz salvação para todo o seu povo em toda a época, todas as épocas. E aqui nós vemos que José, ele se aproxima e se reconcilia, ele perdoa os seus irmãos. E algumas evidências para isso são, em primeiro lugar, quando José diz: chegai-vos a mim. E essa é uma expressão não apenas de se aproximar fisicamente, mas de se achegar, de ter intimidade com ele. Também ele se oferece para cuidar dos irmãos. Ele termina beijando os seus irmãos, abraçando e beijando os seus irmãos. Ele termina também cuidando dos seus irmãos. Posteriormente, quando eles sobem ao Egito, ele cuida dos seus irmãos. Arruma um lugar para eles morarem. E quando o seu pai está morrendo, os irmãos ficam preocupados, tentam arrumar um jeito de garantir que José não agirá contra eles. E aquilo entristece o coração de José, porque ele não tinha nenhuma mágoa, ele queria cuidar dos seus irmãos. E queria abençoar os seus irmãos. E ele promete cuidar dos seus irmãos e continua cuidando deles. Então houve um verdadeiro perdão, uma verdadeira reconciliação. Imagina o seguinte: se alguém quisesse ali matar você, ou se alguém vendesse você como escravo, que grande traição, que grande perversidade é essa? Mas José perdoou os seus irmãos. José percebe o propósito de Deus na sua vida e também percebe a mudança que havia acontecido. E nós temos grandes motivos para perdoar o nosso próximo. O primeiro motivo é que o descendente de Judá, Jesus Cristo, morreu na cruz para nos perdoar, sem que nós merecêssemos isso. Romanos capítulo 5 diz que nós éramos fracos, não tínhamos força para seguir a Deus. Éramos inimigos de Deus, não tínhamos desejo por Deus, não tínhamos nada em nosso coração que nos movesse a Ele. Pelo contrário, nós só tínhamos um pecado que nos afastava dele, e ainda assim Ele morreu na cruz por nós e nos perdoou. Então, que motivo nós podemos ter para não perdoar o nosso próximo? Também nós vemos que Jesus muda o nosso coração. Se nós temos o Espírito Santo e ele gera amor e paciência e um relacionamento pacífico, com certeza ele vai produzir o perdão e a reconciliação. Então a pessoa que não perdoa e não se reconcilia tem que pensar se ela de fato está seguindo a Deus, se de fato tem o Espírito Santo dentro do seu próprio coração, se de fato foi perdoada por Deus, porque Jesus disse que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Porque quem é perdoado, perdoa o próximo. Também nós podemos entender
por toda essa situação de que não há nem nada pelo qual nós não devemos perdoar o nosso próximo. Se até a traição, o desejo de morte, de vender como escravo é perdoado, nós temos que perdoar o nosso próximo. E em último lugar, eu gostaria de dizer que a reconciliação que esse perdão, essa santificação trazem, é uma reconciliação verdadeira. Eles não viveram um relacionamento morno, nem um relacionamento frio. Eles se beijam, eles se abraçam, eles choram juntos. José chora sobre eles, ou seja, abraçado com eles. As lágrimas de um lavam o rosto do outro, se encontram com as lágrimas do outro. Houve uma restauração, uma reconciliação verdadeira. Nós temos que crer, meus irmãos, que para Deus nada é impossível, de que Ele de fato pode restaurar o amor no lar, seja entre irmãos, entre cônjuges, entre pais e filhos, mesmo que você esteja em isolamento social, com alguém da sua família com quem você brigou, a reconciliação ainda assim é possível, meus irmãos. Eu gostaria de terminar com uma história que revela como o amor pode ser semeado numa família, mesmo depois de muitos anos. É uma história real, eu li num livro do Philip Yancey, não vou recordar agora qual é o livro, mas uma jovem decide, estava sempre brigando com seus pais, uma adolescente está sempre brigando com os seus pais, então ela decide ir embora de casa. E ela vai tentar ganhar a vida, mas ela acaba se dando mal, e ela vive como prostituta numa outra cidade, uma cidade grande, durante muito tempo, até que com o passar dos anos, aquilo vira um peso para ela acaba fugindo daquela vida, e ela tenta então se reencontrar com a sua família, quem ela havia machucado e magoado muito antes de fugir de casa e desaparecer sem dar notícia alguma. E ela então diz o seguinte, ela pensa, mas talvez minha família não queira saber de mim. E ela então está confusa se deve buscar a sua família ou não. A decisão dela é de ligar para casa, rapidamente dizer, olha, eu vou passar por aí no dia tal, na estação de ônibus, e no horário tal, e vou ficar ali pouco tempo. E ela faz isso, ela liga, fala isso, e ela vai por aquela estação rodoviária, partindo da sua cidade, para aquela cidade onde seus pais moram. E ela está com o coração ansioso. Será que vai ter alguém da minha família lá? Será que eles ainda se importam comigo depois de todas as palavras duras, todas as mágoas, todo o abandono que eu fiz contra eles? E aquilo vai atormentando o seu coração à medida que ela se aproxima da cidade. E ao chegar na estação rodoviária, naquela época o ônibus chegava bem de frente com a estação, e ela vê ali um grande grupo de pessoas com faixas com o seu nome, esperando por ela, e toda a sua família, e seus parentes, seus tios e primos estão lá para recebê-la novamente, de volta para casa. Então, mesmo que muitas coisas ruins tenham acontecido, mesmo que durante muito tempo as coisas tenham acontecido e já não tenha tentado resolver as coisas, e você pense que talvez seja um caso perdido, não entregue os pontos. Acredite de que isso de fato pode acontecer, porque Deus preserva as nossas famílias pela santificação e pelo perdão. Deus pode semear o perdão entre vocês, Deus pode mudar o coração de vocês para que vocês sejam novas pessoas. Nós só seremos perfeitos quando Jesus voltar, mas nós podemos ter vida muito melhor do que nós imaginamos que nós possamos ter hoje, porque Deus pode restaurar o nosso coração. Então, procure esse perdão e essa santificação hoje. Como parte disso, eu gostaria de te aconselhar a tomar algumas medidas. Em primeiro lugar, ore para que Deus mude o seu coração. Ore para que Deus mude o seu coração por coisas específicas. Não ore de maneira geral, Deus mude meu coração, mas Deus, que quando aquela pessoa falar de tal jeito que eu possa me controlar. Que quando aquela pessoa fizer isso, eu possa responder com amor. Que quando eu agir com amor, o Senhor possa mover meu coração para que seja sincero e vá obedecendo a Deus e tratando de maneira correta, mesmo que isso não pareça sincero no primeiro momento. Porque se não for sincero em relação
aquela pessoa com certeza será sincera em relação a Deus. E já será um motivo de alegria e de coisas boas aos olhos de Deus você fazer uma coisa só por Ele. Mas faça isso e procure isso. Peça a Deus para trazer o perdão e reconciliação entre vocês. Não jogue mais na cara coisas passadas. Eu confesso que eu cometo muito esse erro, mas eu só vejo que as coisas piorem toda vez que eu começo a lidar melhor com essa questão específica de não jogar coisas do passado para o presente. As coisas começam a melhorar. Então, tome essa atitude. E se você tem coisas que você acha que a pessoa tem que mudar, converse com ela. E se ela não quer saber disso, converse com Deus. Não há problema algum em desabafar com Deus, em orar a Deus. Desde que você também tenha uma autocrítica e ore por os seus próprios pecados, pedindo perdão a Deus e transformação para Deus. E nunca desista. Mesmo que se passe ali, como na situação de José, pelo menos 22 anos, nunca desista. Nunca é tarde demais para se resolver as coisas, ainda mais quando se entende que para Deus nada é impossível, que Deus preserva nossas famílias, pela santificação e perdão. Então comece hoje mesmo orando por qualquer tipo de situação na sua família, talvez mesmo que não envolva você, mas ore por 2 pessoas na sua família que estão brigadas ou afastadas. Ore para que as coisas mudem. E que Deus abençoe você e a sua família, porque Deus preserva as nossas famílias pela santificação e perdão. Vamos orar e depois receber a bênção. Senhor amado, nós agradecemos ao Senhor pelo seu amor e bondade em nossas vidas. Pedimos que o Senhor traga transformação para a nossa vida e para as nossas famílias. Que o Senhor elimine as brigas e traga a paciência, o amor, a paz. Que o Senhor elimine a desesperança e traga ao nosso coração fé. Que o Senhor elimine de nós o rancor e a mágoa e coloque no nosso coração o amor. Que o Senhor nos livre das palavras que machucam e coloque em nossos lábios palavras que edificam. Que o Senhor livre-nos do julgamento e leve-nos a uma autocrítica, a um auto-julgamento, a uma postura humilde de procurar transformação para nós mesmos primeiro. Que o Senhor nos leve a orar em família, a ler a palavra em família, a buscar o Senhor em família. E que o Senhor transforme relacionamentos, reatando os laços que foram quebrados. Nós pedimos a Ti que o Senhor abençoe nossas famílias e que nós possamos em família manifestar a glória do Senhor, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos fazer novas pessoas e para gerar um amor e o perdão de nós com o Senhor, mas também de nós com o nosso próximo, e que o Senhor aplique essa salvação, essa transformação, essa vida do reino de Deus em nós, pelo Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai, para que nós reflitamos a glória do Senhor e manifestemos o amor que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre toda a sua família e sobre todas as famílias que creem em Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Esse